Salve, salve pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Albert Rock e você está no meu canal de Bíblia. Hoje nós estamos iniciando uma série de vídeos aqui fazendo uma interpretação de 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14. E a pergunta é: por que esses textos? Porque esses textos vão falar sobre dons espirituais. E como pentecostal, eu amo falar sobre isso, eu amo falar sobre os dons, e é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Mas eu não quero ser tão pragmático, eu não quero ser tão sistemático, eu quero ir mais pela teologia bíblica, eu quero trazer uma interpretação desses 3 capítulos que com certeza vai fazer alusão sim aos dons espirituais. Então vamos lá. Capítulo 12, versículo 1 ao 7, eu quero falar sobre 4 verdades contidas nesse texto, mas nos próximos vídeos nós iremos continuar falando propriamente dos dons espirituais, o uso deles na igreja, qual deve ser o caminho de busca por eles, beleza? Nós precisamos primeiro entender qual foi o contexto que a igreja de Corinto nasceu e como eram os discípulos dessa cidade de Corinto. Corinto era uma cidade de cultura grega, e Paulo vai pregar para essa cidade lá em Atos capítulo de número 18. Atos capítulo 17 a gente vê Paulo pregando na cidade de Atenas. Nós vemos aquele episódio conhecido quando Paulo chega lá no Areópago, ele vê que tem um altar ao Deus desconhecido e ele começa a falar: esse que eu vos anuncio é esse Deus desconhecido que vocês adoram, e ele vai falar sobre Jesus ali. Só que tem um negócio muito interessante aqui. Quando Paulo está em Atenas, falando de Jesus para os atenienses, ele está no berço da filosofia ocidental. Até hoje, quando você está na escola, quando nós estamos na escola, na universidade, ou seja, onde for, nós estudamos os filósofos atenienses, nós estudamos os filósofos gregos, pois Atenas é como se fosse o berço da filosofia ocidental. Então Paulo ele chega lá com um discurso bem rebuscado. O capítulo 17, onde nós temos a pregação de Paulo para os atenienses, é um capítulo onde nós vemos uma pregação mais bem construída, uma estruturação lógica da mensagem. Apenas quando Paulo começa a falar do homem que ressuscitou, do varão que Deus ressuscitou, logicamente Jesus, então os atenienses enxergam uma quebra de lógica e rejeitam a mensagem. O que eu quero dizer é o seguinte: que quando Paulo chega em Corinto, no capítulo 18, logo após ter saído de Atenas, nós vamos perceber que ele muda a sua estratégia. Ele está ali pregando para judeus dentro das sinagogas, só que aí ele é rejeitado e ele diz que vai pregar para os gentios. E então Jesus aparece para ele numa visão, isso tudo está lá em Atos capítulo 18. Jesus manda que ele pregue e não tenha medo de pregar ali, pois Jesus tinha muita gente para salvar naquela cidade. Paulo então fica ali por 1 ano e 6 meses. Só que mais tarde, nessa mesma carta de Coríntios, essa primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, nós vemos Paulo falando que quando ele chegou aos Coríntios, ele não queria pregar com palavras de sabedoria humana, mas com poder de Deus. O que significa que Paulo mudou sua estratégia. Se para os filósofos de Atenas, Paulo queria pregar de uma maneira mais rebuscada, mais lógica, quando chega em Corinto, Paulo decide ser mais carismático na sua pregação. Paulo decide ser mais pentecostal, pregando no poder do Espírito. E é muito engraçado porque a igreja de Corinto então nasce nesse ambiente carismático, nesse ambiente pentecostal, onde há muitos sinais, maravilhas e prodígios. E por consequência, a própria igreja de Corinto herdou esse legado de Paulo, um legado carismático. É a igreja mais pentecostal e carismática do Novo Testamento. E como era de costume das igrejas fundadas por Paulo, as igrejas, os discípulos, quando tinham dúvida em alguma questão, eles escreviam para Paulo perguntando sobre aquele tema. E Paulo respondia. E com os dons espirituais não é diferente. E aqui está a nossa primeira verdade. No versículo 1, Paulo diz: acerca dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ou seja, ele está inaugurando um novo tópico na sua carta, que é os dons espirituais. Por isso ele diz acerca dos dons espirituais. E ele vai trazer logo uma expressão da sua vontade sobre esse tema. Ele diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes. E aqui está a primeira verdade que nós extraímos desse texto.
quando o assunto é dons espirituais, nós precisamos entender. Você precisa buscar entender sobre os dons espirituais. Porque nós achamos muitas das vezes que quando Deus ele nos dá dons para usarmos na igreja, a gente vai ver isso mais para frente nos próximos vídeos, nós achamos que esses dons eles nos são dados como que com um manual escrito, que a gente recebe de uma maneira muito intuitiva, sabendo como deveríamos usar esses dons. Mas na verdade não. Os dons espirituais eles precisam ser estudados e aperfeiçoados. Não porque o Espírito é imperfeito, mas porque você, que é o recipiente, é imperfeito. Então você precisa aperfeiçoar o uso do seu dom, do dom que Deus te deu. E a primeira coisa que você precisa para aperfeiçoar o seu dom é entender o que é. O pentecostal, ele também pensa e pensa muito bem. Bora para a nossa segunda verdade. Versículo 2 ao 3. Vós bem sabeis que eres gentios, levado aos ídolos mudos, conforme eres guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. O que está acontecendo aqui? Paulo ele está falando, quando vocês eram do mundo, ou seja, quando vocês estavam fora da comunhão com Jesus, vocês sabiam que vocês eram fortemente atraídos aos ídolos mudos. Quando Paulo fala ídolo mudo, ele está querendo dizer dos ídolos que são inanimados, não são deuses de verdade. Mas ele está dizendo que quando os coríntios eles eram do mundo, de alguma maneira eles eram atraídos para esses ídolos. E muito provavelmente essa atração que eles tinham pelos ídolos, lógico, é Satanás cegando o entendimento dos incrédulos, é também, e pode ser que seja isso mesmo, as atuações mágicas e ocultistas da época de Paulo, da época dos cristãos de Coríntio. Eles eram então atraídos para esses ídolos mudos. Mas agora, pelo Espírito de Deus, eles estão declarando que Jesus é Senhor. Paulo aqui está esclarecendo uma dúvida que as coisas mirabolantes que eles viam nos cultos pagãos não é a mesma coisa das manifestações sobrenaturais de Deus no culto a Jesus. Por isso que ninguém diz Jesus é Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então qualquer manifestação sobrenatural que não leve a nós exaltarmos e reconhecermos o senhorio de Jesus não é uma manifestação sobrenatural vinda do Espírito Santo. E aqui está a nossa segunda verdade. Os dons espirituais, eles são originais, ou seja, eles advêm de uma origem, essa origem é o próprio Espírito de Deus. Qualquer manifestação sobrenatural que não leve você a adorar Jesus não é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. E aqui tem um ponto, porque nós vemos muitas pessoas que pegam fotos ou vídeos de cultos pentecostais e eles começam a comparar com outros cultos pagãos de outras religiões, especialmente religiões de matrizes africanas, querendo propor que é a mesma coisa. Mas Paulo está dizendo aqui que não. Paulo está dizendo aqui que as manifestações sobrenaturais que acontecem na igreja, quando guiadas pelo Espírito, levarão você a exaltar o Senhor Jesus. Se antigamente algum crente era fortemente atraído para o mundo ocultista através de espíritos malignos por trás de manifestações sobrenaturais, agora na igreja ele é atraído pelo Espírito Santo a dizer que Jesus é Senhor. Vamos para a nossa terceira verdade sobre os dons espirituais. A primeira verdade é que você precisa entender. Você não pode ser ignorante acerca desse tema. A segunda verdade contida nesse texto é que os dons espirituais são vindos do Espírito de Deus, são originais e não são a mesma coisa que as manifestações sobrenaturais de outras religiões. Então nós chegamos à nossa terceira verdade, que está no versículo 4 ao versículo 6. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de cooperações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Vamos lá, o que está acontecendo aqui nesse momento? O que está acontecendo aqui agora? Paulo está fazendo questão de mostrar a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, como origem das manifestações sobrenaturais de Deus no meio da igreja. Ele vai dizer que a diversidade de ministérios,
mas o Senhor é o mesmo, se referindo a Jesus Cristo. Ele vai dizer que há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo isso, falando sobre o Pai. E por fim ele vai dizer que há diversidade de manifestações, mas é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas. O que ele está querendo mostrar aqui? Que a Trindade trabalha nos dons espirituais de maneira diversa, oferecendo diversos dons, porém indo de uma mesma origem, ou seja, a diversidade dos dons espirituais, refletindo a Trindade, gera unidade. São diversos dons espirituais, porém de uma mesma fonte e com o mesmo propósito, significando que os dons espirituais, assim como a Trindade, é diversidade na unidade. E por fim, nós chegamos na nossa quarta verdade, que é o versículo de número 7, que vai dizer o seguinte: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A quarta verdade é que tudo isso, todas as manifestações sobrenaturais, todas as manifestações dos dons espirituais, é dada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá dons espirituais à igreja conforme a necessidade da igreja. Aqui nós vemos o Espírito de Deus como soberano, distribuindo dons espirituais conforme a sua vontade. E a vontade do Espírito Santo é guiada de acordo com a necessidade da igreja. Ou seja, o Espírito Santo identifica aonde a igreja tem defasagem e ele escolherá alguém para comunicar um dom espiritual específico que satisfaça aquela necessidade. Então, a quarta verdade é: o Espírito de Deus distribui os dons conforme a sua vontade. E nesse ponto nós podemos trazer uma reflexão, já também encerrando esse vídeo. O dom espiritual que você tem foi o Espírito Santo de Deus que resolveu te dar. E ele te deu porque ele enxergou uma necessidade no corpo de Cristo que ele quer que você satisfaça com o dom que ele te deu. Nós precisamos, como cristãos pentecostais, cristãos carismáticos, nos posicionar no uso dos dons que Deus nos deu para servir a igreja do Senhor. Os dons foram dados pelo Espírito de Deus conforme a sua soberana vontade para edificar a igreja de Jesus. Então é isso, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Fica com a gente aqui porque haverá mais vídeos explicando esses 3 capítulos. Nós, como pentecostais, devemos nos fortalecer naquilo que a Bíblia diz e na doutrina que nos foi entregue. Então, se você ficou até o final aqui, dá um joinha nesse vídeo aqui, comenta, compartilha isso aqui e se inscreve no canal para você ficar por dentro. Não, tem que se inscrever e ativar o sininho. Ativa o sininho também para você ficar por dentro das próximas coisas que virão. Então, Deus abençoe você. É isso aí, pelo Pentecostal na Veia. Tamo junto.